Tudo que você precisa saber sobre a guerra que tá rolando em Israel, eu vou explicar nesse vídeo. Só que antes, respira comigo porque esse assunto é complexo. Vambora. E aí? O nome desse cara aqui é Abraão. Há muito tempo atrás, Abraão tava de boa na terra dele, quando do nada ele escutou a voz de Deus. Essa voz mandava Abraão sair da terra dele e ir pra uma terra que Deus o daria. E Abraão, ele era um cara muito velho e não tinha ainda tido filhos. Então Deus também prometeu isso pra ele, uma descendência, filhos. Só que tinha um problema. Abraão, assim como você, gostava de dar um jeitinho nas promessas de Deus. Você também faz isso? Por exemplo, Deus te promete um casamento e aí você fala, eita, então eu vou voltar com meu ex. Não, não faz isso. Mas falando sério. Deus prometeu para Abraão uma descendência. Porém, essa descendência teria que vir da esposa de Abraão, uma mulher que se chamava Sara. Só que Sara era muito velha também. E se hoje é quase impossível uma pessoa velha ter filhos, imagina naquela época. Por não crer então tanto no milagre que Deus faria na vida de Abraão e Sara, eles decidem fazer uma coisa. Eles decidiram que Abraão deveria se deitar com a serva deles, uma mulher chamada Agar. E adivinha? Agar teve então um filho com Abraão que se chamava Ismael. Algum tempo depois, Deus concedeu o filho que ele havia prometido para Abraão e Sara, mostrando assim que a única coisa que você precisa ter para que as promessas de Deus sejam cumpridas em ti é fé naquele que prometeu, que é Deus. Dane-se as nossas incapacidades. Não importa se o que Deus prometeu é impossível ou não. Deus não precisa da tua ajuda para que ele realize as obras, os propósitos e os milagres que ele tem para você. Amém? Mas beleza. Abraão agora, ele tinha 2 filhos. Um nascido de Sara, sua mulher, que se chamava Isaac e era o filho da promessa. E o outro nascido de Agar, sua serva, que se chamava Ismael. Tá, Tarcísio, o que isso tem a ver com a guerra de Israel que tá rolando hoje? Tem tudo a ver. Esse pequeno erro de Abraão gerou o que é hoje um dos maiores conflitos da história humana. Por quê? Porque Ismael, filho de Agar, deu origem aos árabes, que consequentemente deram origem a uma das maiores religiões do mundo, que é o Islã. Já Isaac deu origem aos judeus, que consequentemente deram origem a uma das maiores religiões do mundo, que são as judaicos cristãs. E essa é a raiz de toda a guerra que está acontecendo hoje. Deixa eu explicar isso melhor para você, vem comigo. Quando Abraão teve Isaac teve 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. Jacó mudou de nome em uma época da vida dele e trocou o nome para Israel. Israel, que era Jacó, teve 12 filhos e esses 12 filhos viraram as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos tiveram que viajar para o Egito em uma época da vida deles, por causa de uma grande fome que teve na terra deles. Então eles foram para o Egito e começaram a morar lá e prosperaram bastante. Porém, o governador daquela época do Egito não gostou tanto do povo de Israel lá prosperando tanto. E por causa disso, o faraó do Egito escravizou as tribos de Israel. Deus então levantou um cara chamado Moisés para libertar as tribos de Israel do Egito e para levar elas para a terra prometida. Que terra prometida é essa? A terra prometida era a terra que Deus inicialmente tinha prometido para Abraão, lembra? Deus prometeu só 2 coisas para Abraão, uma descendência e uma terra. O povo de Israel então foi liberto do Egito pela liderança de Moisés e viajaram à terra prometida. Quando eles chegaram na terra prometida, eles estabeleceram o seu reino lá. E tiveram vários reis. Um deles se chamava Saul, outro bem famoso se chamava Davi. E depois veio um dos mais famosos reis de Israel, chamado Rei Salomão. Uma das principais coisas que o rei Salomão fez foi construir o templo de Salomão, que era um espaço para que os judeus, os israelitas, louvassem a Deus. Lembra disso que vai ser importante na história. No final do reinado de Salomão, houve uma guerra civil em Israel. E essa guerra dividiu o reino que era unificado em 2 partes: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte se chamava Israel e tinha capital uma cidade chamada Samaria. Já o Reino do Sul se chamava Judá e a sua capital era Jerusalém. É inclusive daí que vem o nome judeu, não sei se você sabe. O nome judeu foi dado porque os judeus, eles moravam em Judá, no Reino do Sul, entenderam? Vem comigo. Algum tempo depois do reino ter sido dividido, um povo inimigo dos israelitas chamado povos assírios invadiram o Reino do Norte e destruíram tudo lá. Tempo depois, outro povo inimigo dos israelitas, chamado Babilônia, invadiram o Reino do Sul e destruíram tudo lá também. Inclusive, destruíram o tão famoso Templo de Salomão. Os judeus, então, por causa dessas invasões desses povos, ficaram sem terra para morar. E, consequentemente, foram morar exilados lá na Babilônia. Algum tempo depois, eles voltaram do exílio babilônio e reconstruíram o seu reinado e o seu templo, o tão famoso Segundo Templo de Israel. E é aqui que a sua Bíblia geralmente encerra. O Antigo Testamento
Testamento basicamente conta a história até aqui. Mas vem comigo, vamos entender. No ano 63 a.C., um império chamado Império Romano invadiu o território judeu e começou a ocupar tudo lá. Os judeus, eles não gostavam nada disso. É por isso que, por exemplo, o apóstolo Mateus era tão odiado na cidade. Por quê? Porque Mateus trabalhava pro povo que invadiu os judeus. Então ele era meio que um traidor, tá ligado? É por isso também que Jesus foi crucificado pelos romanos. Vocês nunca se perguntaram isso? O que os romanos estavam fazendo crucificando Jesus? Então, eles crucificaram Jesus porque eles estavam ocupando a terra dos judeus. Essa ocupação romana deixava os judeus muito bravos. E um tempo depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá para mais ou menos 160 depois de Cristo, os judeus se revoltaram contra os romanos e fizeram uma guerra contra eles. Eles perderam essa guerra e foram expulsos da própria terra. E o Império Romano mudou o nome da terra em que os judeus viviam de Judéia para Palestina. E foi assim que nasceu a Palestina. Muito interessante, né? Ah, detalhe. Quando o Império Romano venceu a guerra contra os judeus, eles destruíram a cidade inteira, inclusive destruíram o segundo templo de Israel. A única coisa que sobrou foi esse muro aqui, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Por que o Muro das Lamentações se chama assim? Ele se chama assim porque os judeus encostam nele e lamentam. Por que eles lamentam? Porque eles sentem saudade do templo. O templo, para os judeus, é algo muito importante. Vocês estão conseguindo entender até aí ou vocês estão perdidos? Comenta. Quando o Império Romano expulsou os judeus da própria terra, eles começaram a morar em vários lugares diferentes do mundo e a criar comunidades em diferentes países. Essas comunidades, elas começaram a crescer muito e a prosperar bastante. E isso começou a gerar, infelizmente, um grande preconceito contra os judeus. Esse preconceito chegou no seu ápice na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, quando rolou o Holocausto. É por isso que os judeus estavam na Alemanha, porque eles foram exilados da própria terra. Vocês já se perguntaram isso? Tipo assim, vocês já se perguntaram o que os judeus estavam fazendo na Alemanha? Eles estavam na Alemanha porque eles não tinham terra. Então, por causa que eles foram expulsos pelo Império Romano, eles saíram construindo comunidades no mundo inteiro. E na Alemanha tinha uma comunidade muito grande de judeus. E rolou toda aquela crueldade que rolou no Holocausto. Agora se liga. O Holocausto, ele foi uma violência humanitária tão absurda que se fez necessário, o mundo viu que era necessário que o povo de Israel tenha a sua terra. Eles precisavam de uma terra. Desde a expulsão do Império Romano, os judeus estavam sem terra, tá ligado? Então, o que aconteceu? E agora eu tô resumindo muito a história mesmo. Mas, basicamente, os judeus decidiram voltar para a terra que antigamente era deles. A terra em que o reino de Israel foi construído, em que o rei Saul governou, o rei Davi governou, o rei Salomão construiu o seu templo. Porém, olha que doideira. Quem que morava nessa terra prometida hoje? Os palestinos. E quem que são os palestinos? Os palestinos são basicamente os árabes. Ou seja, vem comigo, os descendentes de Isaac foram morar com os descendentes de Ismael na terra prometida que Deus prometeu para Abraão. Olha que doideira. Agora vamos lá, me responde aí. De quem que é a terra prometida? A terra prometida é dos palestinos ou a terra prometida é dos judeus? Porque os judeus, eles moravam nessa terra, só que eles foram expulsos, só que eles passaram muito tempo sem ir. Ou seja, começou uma confusão diplomática absurda. E o que você acha que vai causar nisso aí? Guerra. Pra piorar tudo, os árabes, eles construíram uma mesquita, que é tipo uma igreja, no lugar onde o rei Salomão construiu o templo de Salomão. Essa mesquita chama Domo da Rocha. Essa terra em que o Domo da Rocha foi construído, ela é extremamente santa para os árabes e é extremamente santa para os judeus. Então olha que loucura, olha que complexo tudo isso. O conflito Palestina e Israel não é um conflito de território apenas. Ele é muito mais complexo porque ele abrange um significado espiritual. Tipo assim, mesmo que fosse inventado no planeta Terra uma terra para os israelitas ou os palestinos irem, eles não iriam querer ir porque não se trata só da terra, se trata do significado espiritual que aquela terra possui. Vamos continuar contando a história. Em 1948, o Estado judeu foi criado. Por causa, de novo, da Segunda Guerra e das loucuras que aconteceram na Segunda Guerra, a ONU, a Organização das Nações Unidas, decidiu dividir o território da Palestina em dois países. Uma parte era destinada para o território judeu e a outra parte era destinada para os palestinos. Além disso, Jerusalém, por causa desse conflito de terra sagrada, virava um ponto neutro entre palestinos e judeus. Os judeus, historicamente, eles concordaram com o acordo, porém os palestinos não concordaram. Então, em 1948, quando o Estado de Israel foi criado, começou uma guerra absurda entre Israel e Palestina, em que Israel lutou contra todos os estados árabes que estavam ao redor da terra de Israel. E acredite se quiser, os judeus ganharam todas as guerras e aumentaram o seu
seu território de forma absurda. E é aqui que a história então começa a ficar complexa e pesada de entender. Por quê? Porque surgiu um grupo terrorista chamado Hamas, que começou a lutar fortemente contra Israel. O Hamas, ele não representa a Palestina, é sempre bom lembrar disso. O Hamas é um grupo terrorista, a Palestina é outra coisa, é um povo que não tem nada a ver com um grupo terrorista. Qual que é o objetivo do Hamas? O Hamas quer que Israel saia da terra dele. E, tipo assim, essa guerra é muito pesada porque o grupo Hamas, ele é terrorista mesmo. Só pra você ter noção, nesse ataque que rolou agora em Israel, eles entraram numa rave lá, sequestraram pessoas, mataram reféns, fizeram um negócio horroroso. Além disso, o Hamas, ele constrói as suas bases militares perto de civis. Ou seja, perto de hospitais, de escolas. Pra quê? Pra usar como escudo humano escolas e hospitais. Uma loucura, mano. E tem gente ainda que defende esses caras. Depois que você entendeu tudo isso, me responde uma pergunta. O que você tem a ver com isso? O que nós cristãos temos a ver com isso? Tudo. Eu não sei se você sabe, mas Israel é parte importante de várias profecias da Bíblia. Antes de Jesus voltar, a Bíblia conta que várias coisas vão acontecer lá em Israel. É por isso que a gente tem que prestar atenção nessa guerra, e não só na guerra, principalmente na paz. Quem que vai trazer essa paz? Quem? Se você quiser saber mais sobre essas profecias bíblicas e sobre tudo isso, me segue aí que eu falo bastante sobre isso aqui no meu perfil. Eu sei que esse vídeo foi um pouco diferente, mas eu queria muito explicar pra vocês isso aí, porque eu vi que muita gente estava confusa. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se liga. Eu acredito que tá na hora da gente realmente acordar como cristão, porque hoje tá mais perto que nunca que Jesus volte. Todos os sinais estão aí e até os ímpios estão notando isso, até os pecadores, até aqueles que não acreditam em Jesus estão notando que o rei tá vindo. E será que você tá pronto para encontrar ele? Maranata.